Patrocinadores e realizadores. Realização Federarroz, Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul, ao lado de quem produz. Correalização Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Patrocínio Premium, IRGA, Governo do Estado do Rio Grande do Sul e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Governo Federal. Patrocínio Master Tecnologia, BASF e FMC. Patrocínio Master Máquinas, Supertratores New Holland, Alvorada John Deere. Patrocínio Ouro, Zimatic by Lindsay, Senar, Banco do Brasil e Sicredi. Patrocínio Prata, Valley, Planfer. Patrocínio Pado Arroz, Wilson Sons. Apoio Elipal, Portos RS, Farsul e GTS. Vitrines tecnológicas, BASF, FMC, Super N, Ihara, Netafim, Lindsay, Raistec, Adamar, Singenta, FT Sementes, Bayer, Pioneer, Brevante, Compass Minerals, Morgan Sementes, Sindag, PGW, IRGA, Embrapa, EPAGRE, Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal de Pelotas e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também queremos registrar um agradecimento muito especial a estas pessoas e instituições que ajudaram a viabilizar este evento. A Zona Sul, Fernando Resteiner, Carlos Alberto Iribarren, Granja Quatro Irmãos, Grupo Quero Quero, Agropecuária Canoa Mirim, F. Costa Sementes, Jair Almeida da Silva, Gustavo Lara, Dilnei Portantiolo Fanta, Everci Lobato e Germano Hadler. Retomando a programação, nós teremos neste momento a realização do painel que traz como tema Arroz Gaúcho, alimentando nações e conservando o planeta. Convidamos como moderador desta atividade o senhor Eduardo Condorelli, superintendente do Senar RS, ao palco. Eduardo Mércio Figueira Condorelli é zootecnista formado pela Universidade Federal de Lavras e mestre em ciências pela UFPEL. Foi instrutor do Senar RS nas áreas de bovinocultura, de corte e leite e na área de administração rural e supervisor do Senar RS na região Campanha. Foi assessor da presidência do Sistema Farsul e participou das equipes de suporte técnico aos relatores do novo Código Florestal. Participou também da equipe de suporte técnico ao Ministério do Meio Ambiente na criação do Cadastro Ambiente Rural. É superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar RS, desde 2019. É produtor rural em Bagé, onde realiza a produção de soja, pecuária de corte e silvicultura. Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Negro e presidente da ONG Flora Sul, destinada à organização de produtores de florestas no estado do Rio Grande do Sul. E os nossos painelistas, senhor Ricardo Machado Kreff, que participará presencialmente deste painel. Por gentileza, Ricardo, ao palco. E participarão de forma online deste painel a senhora Raquel Bardi Prado, o senhor Paulo Roberto Dias Pereira e o senhor Eduardo Bastos. Paulo Roberto Dias Pereira é bacharel em História e MBA em Gestão de Projetos, atua na administração pública desde o ano de 1998 como analista de planejamento, orçamento e gestão da Secretaria de Planejamento e Orçamento e Gestão Estratégica. Foi diretor adjunto do Departamento de Programação Orçamentária e diretor titular do Departamento de Orçamento do Estado. Também ocupou o cargo de assessor parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado e de coordenador de gestão da Secretaria de Minas e Energia. Desde janeiro de 2019, atua como secretário adjunto na SEMA-RS e atualmente é secretário interino da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Raquel Bardi Prado é bióloga pela Universidade Federal de São Carlos,
Fez mestrado e doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental pela USP de São Carlos. É pesquisador há 18 anos na Embrapa Solos, Rio de Janeiro, atuando nos temas planejamento e monitoramento de bacias hidrográficas, serviços ecossistêmicos e apoio às políticas públicas como PSA. É presidente do portfólio de projetos da Embrapa, intitulado Serviços Ambientais. Eduardo Bastos é diretor de sustentabilidade da divisão agrícola da Bayer para a América Latina, agrônomo pela Exalc USP, é um dos responsáveis por desenvolver e implementar a iniciativa Carbono Bayer no Brasil e mantém diálogo frequente com instituições do setor público e privado a respeito do tema. Antes da Bayer, atuou como presidente da GTPS Pecuária Sustentável, além de atuar em posições de liderança em outras grandes empresas. Ricardo Machado Creff é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com MBA na cadeia do arroz pelo IUMA. Foi engenheiro agrônomo na Cabanha Azul, em Uruguaiana, foi administrador da Fazenda Paquete, em Capela de Santana, desenvolveu consultoria ambiental, projetos técnicos e pesquisa de campo em outras empresas. É engenheiro agrônomo do Instituto Rio Grandense do Arroz desde 2007 e atualmente diretor técnico do IRGA. Cada painelista terá em torno de 15 minutos para a sua apresentação. Enviem seus questionamentos, por favor, pelo chat ou por escrito para as nossas recepcionistas. Com a palavra, então, o nosso moderador, Eduardo Condorelli, para a condução dos trabalhos deste painel. Uma boa tarde a todos, em particular aos nossos painelistas, ao Paulo, nosso amigo de tantas construções, a Raquel, ao Eduardo Bastos e ao Ricardo, que se encontra aqui conosco. É uma oportunidade que temos nesse momento de discutir a importância da produção agropecuária, associada não só à sua importância sobre a ótica da produção de alimentos, e não só de alimentos, mas de fibras e energias, porque estamos todos vestidos de produtor rural, e bem como nos locomovemos com produtos da produção rural, em parte, mas também a importância da atividade agropecuária para a conservação dos recursos naturais. Que pese seja uma coisa, para muitos de nós que aqui estamos e que lidamos com a produção agropecuária, natural imaginar a nossa relação íntima com o meio ambiente, para muitos esta relação parece distante e muitas vezes até mesmo de antagonismo, para aqueles, certamente, que não conhecem a realidade da produção agropecuária e que não conseguem identificar que, na maioria esmagadora de nossos casos, salvo raríssimas exceções, a maioria de todos os produtores rurais tem uma preocupação diária com a conservação da estrutura de recursos que lhe permite executar a sua atividade. Nenhum de nós, produtores rurais, tem a ideia ou a pretensão de terminar ou de se fazer com que se esgotem os recursos que efetivamente servem para que nós possamos ter a estrutura de trabalho. Muito pelo contrário, queremos perpetuá-los para que possamos fazer o nosso trabalho por muitos mais anos do que esses que estamos vivendo. Então, esta oportunidade serve efetivamente para discutirmos iniciativas e demonstrações de parte da produção, da pesquisa, do conhecimento e da realidade de campo no sentido deste binômio de sucesso. Produção e conservação e preservação através da atividade agropecuária. Então, esta seria a base principal e que, por óbvio, tem por trás de tudo isso uma legislação ambiental que, no nosso caso de Brasil, é absolutamente excessiva, inclusive, em alguns pontos, tão excessiva que, em vários pontos, chega a ser conflitante entre si mesma, dentro da própria legislação ambiental, ordens absolutamente, determinações absolutamente antagônicas, o que tornam possível, inclusive, a visão de que tudo isso se torne ou sirva de matéria e insumo para a criação de
burocracia. Não é mais uma questão só de formalismo, mas a desorganização da legislação e, por consequência, a permissão que esta desorganização traz para as estruturas públicas e privadas faz com que a gente acabe criando, em cima de um assunto extremamente importante para todos nós, todos da sociedade local, brasileira e mundial, que é o meio ambiente, a possibilidade de transformarmos isso num problema. Então, me parece que, nessa tarde, então, teremos, através das manifestações do Paulo, da Raquel, do Eduardo e do Ricardo, a chance de enxergarmos o quão importante é a participação da produção orizícola, da produção de arroz, neste contexto de conservação e de produção. Muito particularmente alimentar, mas sempre com o viés ainda possível da geração de energia e de fibras. Convidaria, como primeiro painelista, o Paulo Pereira, está ali conosco, nosso amigo Paulo Pereira, secretário, neste momento, secretário da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, para que pudesse, Paulo, num período de 15 minutos, fazer as suas manifestações para todos nós podermos lhe ouvir. A palavra está consigo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Eduardo, Raquel, Eduardo Condorelli, presidente Ivan Bonetti também, aos demais painelistas aqui, caso porventura não tenha citado. Bom, Eduardo, eu acho aqui que dos que estão presentes, eu acho que tu é sem dúvida alguma, o que mais tem conhecimento do nosso trabalho frente à Secretaria do Meio Ambiente, junto à FEPAM também, a qual a FEPAM é ligada à Secretaria, né, uma vinculada. E, assim, objetivamente, eu vou contar um pouquinho de história aqui, afinal, lá no começo da minha carreira, eu fui historiador uma vez que formei em História. Mas nós fizemos, junto a outros setores que não, da agricultura, da risicultura e da risicultura irrigada, especialmente, nós fizemos um trabalho junto à Secretaria do Meio Ambiente, junto à FEPAM, de primeiro diagnosticar, né, pontos dos setores econômicos do Estado do Rio Grande do Sul de energia, no primeiro momento, né, porque nós víamos o secretário Arthur e eu da área da Secretaria de Minas e Energia, onde nós tivemos bastante um contato muito específico e muito próximo do setor de geração de energia e distribuição. Então, viemos já para a Secretaria do Meio Ambiente com um diagnóstico firmado da necessidade de mudanças nesse setor. Que mudanças? Mudanças no sentido de estabelecer prioridades e trabalhar firme na gestão de fluxo de processos na área de licenciamento ambiental, notadamente. Assim nós fizemos, né? E, de certo modo, a situação que nós tínhamos ali no final de 2018 e a situação que nós temos agora aqui no começo de 2021, a área de geração de energia, seja PCH ou eólicas, ou para a área de transmissão de energia, ou seja, a construção de linhas de transmissão, subestações de energia, ela se configura bastante diferenciada. Nós temos hoje aqui um portfólio de obras na Secretaria monitorando e acompanhamento, execução de cronograma físico e financeiro. Na área de transmissão, 54 obras, que montam a 6 bilhões de reais. De distribuição, somente o último programa que nós lançamos, que é o Energia Forte no Campo, são mais 39 obras. Estamos fazendo repasse de recursos agora, ainda essa semana, para as cooperativas. Então, assim, na área de energia, nós conseguimos reduzir o tempo do licenciamento para a geração, ou para a transmissão, ou para a distribuição de energia, e com isso aumentar também, né, o apetite do investidor pelo setor de energia. Bom, nós temos uma avaliação inclusive em conjunto, nós somos uma avaliação dos gestores da SEMA, mas hoje mesmo eu recebi aqui sindicato de produtores na área de energia, de uma avaliação positiva, né? Conseguimos mudar o panorama da geração de energia e da transmissão de energia no Estado. No final do ano passado, nós recebemos aqui a visita da Federarroz, né,
uma reivindicação, né, na figura do seu diretor, da sua diretoria, de membros da diretoria da Federa Arroz, né, no sentido de que havia um volume de licenciamento, nesse caso específico, de outorga de água para lavoura de arroz, represado na secretaria, no nosso departamento de recursos hídricos. Muito bem, imediatamente nós combinamos isso com eles, nós estabelecemos uma força-tarefa em dezembro, nós estabelecemos essa força-tarefa no dia 20 de dezembro de 2020, né, e fizemos um mapeamento de todos os processos solicitando outorga d'água aqui na Secretaria do Meio Ambiente, no Departamento de Recursos Hídricos, que estavam solicitando outorga d'água para a lavoura risícola. E, enfim, hoje eu posso colocar os números, eu já, parcialmente, já dividi esses números aí com a federação da diretoria, parte da diretoria da Federa Arroz, há cerca de 3 semanas atrás, e hoje nós avançamos muito mais, né, nesse trabalho. Então, essa força-tarefa, ela, num primeiro momento, ela mapeou 209 processos ativos aqui na Secretaria do Meio Ambiente, solicitando outorga d'água para a risicultura. Tá? Desses processos, do dia 20 de dezembro até o dia de ontem, né, no dia 8 de fevereiro, nós já fizemos 69% desses processos. Dos quais, desses processos, dos 69% analisados, que dão aí 37 dias úteis, nós tivemos para fazer essa análise, uma parte desses processos, incrivelmente, eles estão classificados como de outorga para a risicultura, e não são. Quando os nossos técnicos se defrontam e entram dentro do sistema que é todo eletrônico, veem que não é, ele está mal classificado, muito bem. Então, eles foram reclassificados ou têm complementações para serem feitas, isso já foi informado aos produtores. O que eu quero colocar isso. Então, 70% já foram analisados, a maioria, mais da metade deles já foram emitidos, as portarias de outorga já foram emitidas. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, assim como nós fizemos na área de energia, nós estamos fazendo, então, em parceria com a Federa Arroz, e pensamos que possamos aprimorar essa parceria com a Federa Arroz, inclusive mapeando como nós temos um regime de chuvas diferenciado, um regime de recursos hídricos que se diferencia, quer pelo o imenso tamanho do território do nosso estado, então, mapear e especializar mais por onde, a cada ano, né, ou ter um cronograma, né, um calendário de ações em conjunto, estabelecido em conjunto com a Federa Arroz, no caso, para essas outorgas para a risicultura irrigada, onde a gente possa, em conjunto com a Federa Arroz, estabelecer prioridades. Prioridades que? Geográficas. Se a região do Alegrete está mais seca do que a região aqui, na entrada aqui de Torres ou do litoral, vamos priorizar essa região na concessão de outorgas. É assim que nós queremos trabalhar com a Federa Arroz, né, em parceria, e iniciamos um processo de parceria agora, estamos já com 70% dos processos analisados, em pouco mais de 37 dias, e então nós queremos aprimorar esse processo, assim como fizemos com o setor de geração de energia no estado do Rio Grande do Sul e de transmissão. Eu quero ainda colocar, né, em relação, eu sei que é um tema bastante delicado, sensível para o produtor, né, ele ter outorga da água, né, para poder usar o recurso hídrico e ele ter a licença para poder ter fazer a irrigação, né, colocar assim que isso que a outorga se dá no âmbito do Departamento de Recursos Hídricos, especificamente, enquanto que o licenciamento para a irrigação se dá no âmbito da FEPAM, uma licença ambiental. Então, eu gostaria só de colocar alguns dados, né? No ano de 2018, foram emitidas 475 licenças de irrigação pela FEPAM. Tá? E o tempo médio
que levou essas licenças para a expedição de análise até a expedição dessas licenças foi de 104 dias. No ano de 2019, o número de licenças passou para 572 e o tempo médio caiu para 82 dias entre a análise, a entrada e a emissão da licença. Em 2020, daí até o dia 16 de novembro, tem aqui, foram emitidas 603 licenças e o tempo médio da emissão baixou para 87 dias. Muito bem, eu não estou colocando isso para mostrar o que nós fizemos, sem dúvida é importante mostrar o que nós fizemos, mas para colocar principalmente, colocar o seguinte, que a Secretaria ela está aberta sempre a receber as representações de classe dos nossos produtores. Fizemos com a Federarroz, fazemos com a Farsul, vamos fazer com quem nos procurar e estabelecer esse trabalho conjunto, essa parceria. É importante colocar para os senhores que nós não entendemos, a Secretaria do Meio Ambiente, ela não entende do agronegócio, da agricultura, seja da soja, seja lá o que for. Isso quem entende é o IRDA, os produtores. Nós temos que ter esse diálogo para estabelecer a prioridade e estabelecer, inclusive, o foco, né? Nós temos que estabelecer o foco. Quando nós conseguimos estabelecer o foco em parceria com um produtor rural, em parceria com o empresário, com o industrial, enfim, com o empreendedor do Estado do Rio Grande do Sul, nós conseguimos dar mais eficiência ao nosso trabalho, mais efetividade. E daí conseguimos fazer as entregas, né? A entrega que o Estado tem que dar ao empreendedor é isso, é dar a licença dentro de um ambiente de absoluto respeito à sustentabilidade. Mas é importante também dizer que nós buscamos, sim, enquanto uma secretaria que é o governo do Estado também, que se produza mais, que se produza com qualidade ambiental, respeito às normas vigentes. Essa é a minha mensagem, eu fico aqui à disposição, irei ouvi-los e quero agradecer mais uma vez, na figura do Eduardo Condorelli, a participação nessa oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, Paulo, sempre um privilégio poder te ouvir e saber da preocupação do governo do Estado e, através da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, em aprimorar os seus processos e tornar, efetivamente, a relação com o poder público uma relação mais leve e que, na verdade, venha no sentido da colaboração do Estado para com a sociedade e não somente a mão contrária. Convidaria a Raquel, então, Raquel Prado, nossa querida Embrapa Solos, aí no Rio de Janeiro, para que pudesse fazer a sua manifestação, Raquel. Temos 15 minutos para poder lhe ouvir nessa primeiro momento. Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite aí do colega Júlio, Clima Temperado, ao Anderson Belloni, da Federarroz, e parabenizar por esse grande evento, né, os coordenadores. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui com vocês. Bem, eu vou falar um pouquinho, né, para vocês sobre oportunidades e compromissos, né, no tema serviços ambientais. E aí dar um foco maior aí para a produção de arroz no sul do Brasil, né? Então, é um prazer estar aqui falando desse tema para vocês, que eu acredito, né, que seja aí de fundamental importância, complementando aí o que foi colocado pelo secretário, né, Paulo Roberto, a quem eu cumprimento, assim como todos os membros também desse painel. Bem, eu vou contar aqui para vocês como é que surgiu, então, né, esse tema, o tema serviços ecossistêmicos ou ambientais. Então, os diversos aí, cientistas, né, já vinham chamando a atenção da sociedade a respeito da nossa dependência econômica em relação aí ao capital natural, né, aos recursos naturais. E aí começou-se a estimar os valores desse capital natural, né? Então, quanto vale o capital natural? E começaram a chegar aí, né, à conclusão de que esses valores, eles superam aí o Gross National Product, que é o nosso PIB, né, equivalente ao nosso PIB aí do Brasil. E a gente sabe que esses custos do capital natural, eles não são, então, levados em conta aí na economia global. Então,
portanto, há necessidade de internalização desses custos se a gente quer falar de sustentabilidade. Brevemente aqui, né, essa abordagem de serviços ecossistêmicos ambientais, ela veio no sentido, né, ela surge de toda essa discussão científica e ela vem no sentido aí de apoiar, né, e fazer essa ponte entre a produção, né, as diferentes ações antrópicas e a conservação ambiental, já que elas estão extremamente relacionadas. Então, existe uma pequena diferença, né, na ciência entre esses termos, serviços ecossistêmicos e ambientais. Nós vamos tratar aqui hoje, para facilitar, porque temos também pouco tempo, com os serviços ambientais, né? Mas eu vou deixar essa apresentação, e os serviços ecossistêmicos, eles estão, então, relacionados aos benefícios, né, que o ser humano obtém dos ecossistemas. Já os serviços ambientais, aí já tem a mão do homem, né, levando em conta aí todo o manejo conservacionista do solo, da água, restauração florestal, etc. Bem, a gente não precisa nem falar, né, o slide é só para ilustrar as oportunidades que o Brasil tem nesse tema, né, de serviços ambientais. Então, aqui alguns valores que eu também não vou me prender, né, mas nós somos aí um dos maiores produtores, né, players de produção de alimentos do mundo, e no nosso país aí a agropecuária responde por 20% da força de trabalho, por 21% do PIB, né, a nossa matriz energética, 30% dela vem da biomassa vegetal. Então, portanto, somos um país aí, né, provedor de serviços ambientais aí, como alimentos, fibras, combustíveis e outros. Por outro lado, a gente detém a diversidade, né, de ambientes, espécies vegetais, animais, solos férteis, água abundante, produtos da sociobiodiversidade, com elevado potencial aí de provisão de serviços ambientais. E aí, né, já seguindo uma tendência internacional, surgem os mercados verdes, ou mercados de serviços ambientais, que tem aí o foco, né, ou visa uma mudança no comportamento dos mercados e consumidores, a sustentabilidade no meio rural e urbano, a produção de alimentos mais saudáveis, a fixação do homem no campo, a valorização do papel deste homem no campo, né, na conservação do capital natural e dos serviços ambientais. E, com isso, surgem os mecanismos de compensação econômica e agregação de renda a quem adota, portanto, essas práticas conservacionistas. Alguns exemplos de mercados verdes, né, os títulos e finanças verdes, os mercados de carbono, a certificação de produtos sustentáveis, investimentos em infraestrutura sustentável, bioeconomia e pagamento por serviços ambientais. Então, hoje o Brasil já é o segundo maior mercado de finanças verdes da América Latina, né, sendo o primeiro aí o Chile, mas ainda o Brasil está ainda de forma muito tímida, né, em relação ao que se pratica aí ao montante global. Bem, aqui só exemplificando algumas marcas e algumas negócios sustentáveis, né, algumas ferramentas também, dentre elas aqui até algumas da Embrapa, como a carne carbono neutro, o Renova Calc, né, que apoiam aí diferentes setores, né, de produção agropecuária. Bem, e aí o que a gente vem estudando, né, aqui nos últimos anos e apoiando é especificamente esse mecanismo de pagamento por serviços ambientais, que trata-se aí de um mecanismo de compensação voluntária, né, onde de um lado você tem aí, né, os proprietários de terra, provedores desses serviços, né, por adotarem práticas de manejo, restauração, etc. E, por outro lado, aí, os beneficiários de serviços, né, ambientais, que pode ser aí um indivíduo ou uma sociedade. E esses pagamentos, ou esse mecanismo, ele pode estar focado na água, no carbono, na biodiversidade, ou também, né, nos aspectos culturais, se baseando aí, né, no princípio, né, do provedor-recebedor.
Bem, como é que está isso no país? Né? A gente tem aí diversos estados que já possuem seu arcabouço legal, né? A sua lei para pagamentos por serviços ambientais. Eu diria que tem duas linhas, né? Grandes linhas de atuação, uma mais para carbono e as florestas de pé na Amazônia, e a outra mais voltada para o Sudeste, para a produção de água, né? Muito em função aí do Programa Produtor de Água, da Agência Nacional de Águas, que tem hoje aí 27 projetos em curso, mas que também essas iniciativas têm se espalhado por todo o Brasil. Temos o Programa Nacional de Florestas aí do governo federal, né, a partir do decreto aí 3420 de 2000. Né? Então, essas informações também eu vou deixar disponível e quem quiser saber mais e discutir sobre isso, a gente vai estar à disposição. E, né, fresquinho aí, saindo do forno, a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, né, aprovada agora em janeiro de 2021, que é o resultado aí de um longo processo de quase 10 anos aí de discussão, com a participação de diversos setores da sociedade, onde nós também da Embrapa, né, fizemos aí, tivemos uma atuação bastante forte desde 2015, né, apoiando aí, discutindo com o Congresso aí de diversos PLs relacionados ao pagamento por serviços ambientais. Bem, eu diria que o primeiro passo, né, eu falo isso para os meus alunos, mas isso serve para qualquer setor. O primeiro passo para se adotar ou construir um negócio sustentável, um mercado de serviços ambientais, é identificar o seu potencial. Né? Eu não vou entrar aqui no detalhe da teoria de serviços ecossistêmicos, mas existe essa classificação e ela é importante, né? Dividindo aí os serviços em regulação, suporte, provisão e culturais. Bem, falando aqui do Rio Grande do Sul, né, que é onde a maioria dos ouvintes estão, né, a gente poderia aqui fazer um exercício, né, de identificar qual a potencialidade do Rio Grande do Sul, mais especificamente da região onde vocês estão inseridos, né, para o mercado de serviços ambientais. Então, em termos de provisão, né, e falando aí de alimentos, é só para exemplificar, porque todo mundo sabe o potencial, né, que tem e que é a potência que é o Rio Grande do Sul, aí pensando, né, no arroz, que é o foco desse evento, né, sendo o maior produtor, e essa região sul aqui de vocês, ela é a segunda maior produtora do estado. Então, tem alguns dados aqui, né, que também não tenho tempo para explorar, mas são recentes, mostrando esse potencial. E não só o arroz, né? O Rio Grande do Sul é o terceiro aí, também produtor de soja, tem todo o potencial e já é também, né, um grande produtor de carne suína, né? Está aqui como segundo. Então, tudo isso é riqueza, né, que é gerada aí no estado e passível aí de um mercado de serviços ambientais. Indo além, né, seguindo aqui para uma outra categoria de serviços ambientais, que a gente chama de regulação, eu poderia destacar aqui a regulação hídrica, né, pensando aí, né, como o secretário, por exemplo, falou bastante da irrigação, né, que é essencial aí para o estado, mas também a gente pode falar aqui da situação de assoreamento, né, que afeta o porto aqui de Rio Grande. Então, essa ilustração, né, e esse fato, vejam só, 16 milhões de metros cúbicos de sedimentos foram retirados do canal de acesso ao porto de Rio Grande em 2019. Então, olha o custo e o impacto, né, assoreamento atrapalha o escoamento de safra gaúcha. Então, como evitar, como reduzir esse acúmulo de sedimentos lá nos canais de acesso ao porto de Rio Grande? Né? Então, eu acho que isso é problema, mas aí
uma oportunidade para a atuação do setor, né, pensando aí em pagamentos por serviços ambientais, em um mercado verde, né, envolvendo aí uma série de atores que eu vou mencionar no próximo slide. Então, isso aumentando a infiltração de água no solo, fazendo controle da erosão e também pensando aí, né, em estoque de carbono, que também é passivo de outros mercados. Um outro aspecto, a riqueza da biodiversidade aí da região. Então, as plantas, olha a quantidade de plantas ornamentais do Pampa, de aves também, né, presentes e que passam e visitam, né, aves migratórias aí na região onde vocês estão localizados. Tem a araucária, né? Isso aqui eu trouxe, é um projeto coordenado pela Embrapa Floresta, é um PSA focado na araucária, onde transportadoras fazem parceria, né, com produtores que têm por missão, por compromisso, plantar araucárias à beira das estradas, né, na sua propriedade, e as transportadoras retratam nos seus caminhões, né, esse projeto e, portanto, aportam recurso para esses produtores. Então, são alguns exemplos, né? Tem aqui os butiazais também, endêmicos aí da região de vocês, que tudo isso são riquezas e geram riquezas aí para a região. E um outro aspecto que advém, né, de toda essa manutenção da paisagem e da biodiversidade, que são os serviços culturais, que permitem aí, né, a visualização de aves, os produtos regionais, a denominação de origem, certificação de produtos advindos dessa região, o turismo, né, as rotas de turismo. Então, vi aqui essa rota, né, dos butiazais, onde os ciclistas vão fazer aí, seguir, pega valor e traz renda para os diferentes tipos de produtores da região. Assim como, né, a riqueza de culinária e de atrativos turísticos da região, bem como aqui, né, a observação das aves. Então, esse é um trabalho que foi feito no Mato Grosso do Sul, mas muito interessante, hotspot de observação de aves, que poderia também ser feito aí no Rio Grande do Sul e agregando aí valor às propriedades, né, renda, né, aos produtores. Enfim, qualquer mercado verde, né, ou de serviços ambientais, para que se inicie esse processo, é preciso de uma grande articulação e diálogo multissetorial e multifuncional, né? Então, aqui eu fiz um exercício aí para a região de vocês, sem esgotar, né? Tem todas, aqui eu coloquei algumas entidades ou instituições públicas, outras privadas, mas tem toda aí a rede de fornecedores de insumos, né? Beneficiadores de arroz, que são muitos, né? Então, portanto, não estão retratados, mas só para mostrar o potencial de vocês, né? De instituições para articulação aí de um um negócio sustentável. Bem, e aqui só para mostrar, pois não? Raquel, nós temos mais 2 minutinhos. Tá, só para mostrar, né, que por um lado tem as potencialidades, mas por outro também tem os compromissos, né? Então é preciso aqui ter uma série, né, de passos, desde um diagnóstico, valoração ambiental, né, até chegar aí nesse desenho desse negócio sustentável. Bem, isso tudo vai trazer também maior resiliência aí da produção em relação às mudanças climáticas, que é um problema sério que vocês vêm enfrentando. E aí, por fim, eu só queria apresentar aqui o nosso portfólio de serviços ambientais, né? Essa é uma publicação que conta os objetivos, os desafios e a nossa atuação, com destaque aqui para o apoio, né, à formulação e implementação de políticas públicas e iniciativas privadas relacionadas aos serviços ambientais, que eu já mencionei, ferramentas, né, para o planejamento e monitoramento de pagamentos por serviços ambientais,
o mapeamento e modelagem também dos serviços ambientais, o que facilita o diálogo com os tomadores de decisão. A gente tem sido aí incansáveis, né, na disseminação desse tema em diversos setores da sociedade, com diversas lives, né, diversos diálogos, mas também com diversas publicações com linguagem aí acessível aos diferentes setores da sociedade. E tudo isso está disponível no nosso portal temático aí de serviços ambientais, que desde a sua criação em 2017 já teve aí mais de 40 mil visualizações, né? O que mostra aí que o tema está sendo de bastante interesse para a sociedade. Então é isso, muito obrigada pelo convite, pelo tempo, e estou à disposição aí para a discussão. Muito obrigado, Raquel. Certamente poderemos explorar um pouco mais o tema na parte das perguntas. É muito interessante todo esse aspecto, porque é uma visão sobre uma ótica que não é comum ao produtor imaginar que possa haver o que se explorar nesta visão, nesse aspecto, né? Então é importante sempre que a gente possa discutir esse assunto. Convidaria o Eduardo Bastos, nosso diretor de sustentabilidade Latinoamérica da Bayer Agrícola, para que pudesse, então, fazer a apresentação da sua ótica, da sua visão sobre o tema. E, obviamente, Eduardo, assim como os demais, um tempo de 15 minutos, se possível, por favor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, por essa oportunidade incrível de estar aqui com vocês. Um abraço especial aos painelistas, meu xará, Eduardo Condorelli, ao secretário, Paulo Roberto, minha amiga Raquel, já está junto aí na estrada faz bastante tempo. Obrigado, bom demais, Raquel, estar aqui com você de novo, em mais um evento, e ao diretor Ricardo do IGA. Eu vou tomar a liberdade aqui de compartilhar, de trazer uma apresentação, para trazer a visão nossa para essa discussão de conservar o planeta e alimentar, né, esse planeta em crescimento, com um olhar muito forte numa agricultura carbono zero. A gente tem chamado em vários lugares aqui, né, uma eventual terceira safra, pensando naquele produtor que faz duas, né, e buscando uma terceira. A maioria dos países do mundo faz, quando muito, uma. Então, um pouco de buscar essa reflexão com cada um de vocês, e começando por um ponto que acho que é interessante a gente resgatar o porquê, né? O porquê que a gente está aqui, por que é importante ter essa discussão. Principalmente porque o mundo segue crescendo, né? Então, a gente vai ter aproximadamente 10 bilhões de pessoas, né, em pouco tempo. Nós estamos falando hoje de uma população em torno de 7,8. Nós estamos falando de 2,2 bilhões a mais de pessoas no planeta Terra, e essas pessoas, se vocês fizerem percentualmente, né, nós estamos falando de um crescimento aí médio de 25%, mas o consumo de alimento vai crescer 50%. Por quê? Porque tem mais gente em cidade, com mais renda, mesmo com Covid, mesmo com essa pandemia trágica. A verdade é que a gente segue comendo cada vez mais e melhor. A gente faz isso, mas faz isso num planeta que é limitado, né? Então, a gente já utiliza no planeta Terra em torno de 1/3 da terra disponível para a agricultura, e aproximadamente 75% da água passa pela agricultura, não é consumida, né? Eu sempre brinco com o pessoal, mas 1 quilo de carne, né, tem 20 mil litros de água. Não, você compra 1 quilo de carne, você não compra 20 toneladas de carne, então não está lá, né? A água passa pela agricultura e, bem manejado, boa parte disso passa, volta para o sistema. Mas sim, né, passa, né, quase 3/4 da água do mundo, da água doce do mundo, passa de alguma maneira por nós. Então, o que a gente enxerga é que, claramente, a gente precisa ajudar a romper esse paradoxo, que cada vez mais, né, o mundo demanda alimentos, mas a gente tem que aprender a dar o alimento sem consumir o planeta Terra junto. Então, esse é um grande desafio que a gente tem. O que a gente enxerga dentro de casa, né, dentro da Bayer, é que, sim, a gente tem uma obrigação de ajudar, tanto pela parte de soluções inovadoras, quanto ser o pioneiro na transformação digital. Foi a primeira empresa a investir nisso. Hoje a gente tem mais de 90 milhões de hectares no mundo, onde a gente ajuda o produtor a fazer
essa agricultura, ou a gente hoje já chama de agronomia digital, então vai muito além, né, só de coletar dado de clima e tudo mais, mas trabalhar realmente um outro olhar, né, para a agricultura e, obviamente, como a maior empresa do setor, apoiar a definir novos padrões de sustentabilidade. Tudo isso no modelo que a gente chama de soluções customizadas, onde a gente ajuda a desenvolver sementes ou biotecnologia, soluções de proteção de cultivos, mas também agricultura digital. E quando a gente olha o carbon farming, que é o nome chique que estão cunhando aí, pelo menos do último ano para cá, cada vez mais vocês vão ouvir bastante sobre carbon farming ou fazenda de carbono, a grande pergunta aqui é, faremos de carbono uma terceira safra? Carbono será possível converter carbono e, quem sabe, no futuro, outros serviços ambientais, como a Raquel bem comentou, né, em uma nova oportunidade de renda para o produtor? A nossa tese é que sim. Né? A gente vê claramente, e vocês devem ter ouvido falar muito disso, né, da culpa aqui, eu vou pôr bem entre aspas, né, mas da culpa do aquecimento global e de onde a agricultura entra. Então, o primeiro ponto aqui que é importante, né, reforçar, agricultura, floresta e outros usos da terra representam aproximadamente 23% das emissões globais. Então, não é o arroz o principal emissor do mundo, não é a pecuária o principal emissor do mundo, o principal emissor do mundo é energia e transporte. Né? Então, isso precisa ficar muito claro, isso daqui é um dado da ONU, qualquer um pode depois fazer uma dupla checagem. Quando a gente pensa nesses 23%, o quanto representa, então, dentro desses 23%, cada um dos grandes pilares de emissão. Né? A maior parte está ligada a desmatamento e mudança de uso da terra, e, infelizmente, o Brasil e a Indonésia são os dois únicos países do mundo onde o desmatamento representa mais do que indústria, energia, transporte, mas é uma exceção, não é regra, de novo. Aproximadamente 24% dessas emissões estão ligadas à própria agroindústria, à energia, transporte, então produzir alimento em um local, transportar para outro, colocar na gôndola de um supermercado, tem resfriamento, tudo mais, tudo isso impacta também. A gente tem particularmente as emissões de fertilizantes, e aí particularmente nitrogenado, que tem um impacto relativamente grande, né, 15% das emissões. Se vocês olharem, a cultura que mais emite no mundo é milho, apesar de não ser a cultura em área, né, mais cultivada. A gente tem arroz, trigo antes de milho. Mas por quê? Porque milho usa muito nitrogênio. Então, milho é a cultura número 1 em emissões. E depois a gente tem aproximadamente 27% entre ruminantes e arroz irrigado. Então, sim, arroz tem uma participação nas emissões, mas, de novo, a gente está falando aqui, quer dizer, do modelo tradicional, e que pode ser melhorado. Então, tanto a produção de ruminante quanto a produção de arroz pode trabalhar bastante para a melhoria. E aí, o que a gente fez dentro de casa, nós somos signatários do que a gente chama de SBTI, né, Science Based Target Initiative, que é uma iniciativa, né, de várias empresas hoje que já estão lá listadas, se comprometendo a ser carbono neutro. Então, sempre que alguém me pergunta, né, Edu, mas vai voltar essa história de carbono? Eu ouvi essa história 20 anos atrás. A grande diferença, duas grandes diferenças que a gente tem hoje comparado com o passado. Hoje, várias e grandes empresas estão comprometidas em reduzir carbono neutro, em ser carbono neutro. Então, independente dos compromissos de governos, as empresas estão comprometidas em fazer, então elas vão ter que ir no mercado comprar esse carbono, isso tem aquecido o mercado, né? E uma parte disso, obviamente, as empresas farão dentro de casa, mas uma parte vão ter que ir no mercado comprar. Então, o caso nosso especificamente, a gente tem aproximadamente 4 milhões de toneladas de emissão dentro do que a gente chama de escopo 1, 2 e 3, mas particularmente 4 milhões está em escopo 1 e 2, que é o que a gente faz. Então, ao produzir um produto, uma semente, transportá-la, colocar até um distribuidor, a gente tem uma emissão aproximada de 4 milhões de toneladas. Metade disso a gente vai resolver dentro de casa. A partir desse ano, a gente só compra energia se for de fonte renovável.
Então, a gente tem feito um trabalho grande nesse sentido, mudança de processo interno, enfim, tem uma série de mudanças, mas uma parte eu vou continuar emitindo e para ser carbono zero eu vou ter que comprar, então, de alguém que está capturando. Nós emitimos 4. Se a gente pegar uma empresa aérea, emite alguma coisa em torno de 100. Uma empresa de petróleo grande emite alguma coisa em torno de 300 milhões de toneladas. Então, esse é o tamanho da oportunidade, esse é o tamanho do desafio, né, que a gente tem feito. E aí, o que a Bayer se comprometeu o ano passado na Bolsa, para um período de 10 anos, então até 2030, é ajudar a reduzir 30% as emissões de gases de efeito estufa, o carbono equivalente na agricultura mundial, ajudar a reduzir 30% o impacto ambiental das tecnologias e melhorar a vida de 100 milhões de pequenos agricultores. Obviamente, o Brasil inteiro tem 5 milhões, então, quando eu falo aqui de 100 milhões, é uma agenda que está muito focada, principalmente na Ásia. Pequeno agricultor, pelo conceito da ONU, é até 10 hectares. A gente tem 700 milhões de pessoas com até 10 hectares no mundo. Okay? Então, esse é o tamanho do desafio e a gente tem trabalhado bastante nisso. Hoje eu vou focar aqui no carbono, mas muito do que a gente está olhando, então, de soluções, eles passam por soluções conhecidas, né? A gente está falando aqui de cultivo de cobertura, a gente está falando de melhoramento genético, então plantas que capturam mais, por exemplo, nitrogênio, que conseguem crescer emitindo menos, uma irrigação eficiente. A agenda de arroz, né, é super interessante, porque é uma cultura, é o segundo maior emissor do mundo, é uma cultura importantíssima para todos os habitantes do planeta Terra, mas particularmente para asiático. Então, não existe a opção de não plantar, né, que às vezes é muito fácil, né, para quem não conhece, não está lá, fala, é só parar de comer, para de comer carne, para de comer arroz, para de comer tudo, né, porque tudo tem uma pegada ambiental. Uma calça jeans consome aproximadamente 18 mil litros de água, não vai sair pelado na rua. Então, tem uma parte das soluções que elas parecem simples, mas não tem nenhuma lógica, né? O que dá para fazer é fazer melhor. Então, eu lembro o ano retrasado, quando ainda podia viajar, saudade de bater uma perna, mas eu tive a oportunidade de ir para São Francisco. Quem não conhece, eu recomendo para todo mundo, tem que ir pelo menos uma vez na vida. E eu fui numa empresa chamada IndyBio, foi a primeira empresa a criar um bacon sem porco, a primeira empresa a criar um leite sem vaca, e eles estavam trabalhando para produzir arroz em água salobra. E eu falei, interessante, né? Tem muito o mar está subindo, né, com aquecimento, isso é dado, né, independente de acreditar ou não, sim, né, a lâmina d'água do oceano sobe, e nas principais regiões produtoras de arroz do mundo, o que acontece é o produtor sobe a montanha. O que tem na montanha? Floresta. Então, você tem um impacto natural da irrigação e depois o impacto do desmatamento. O que esse pessoal da IndyBio está fazendo? Está desenvolvendo variedades para plantar em água salobra, mas ele falou, olha, em 10 anos a gente quer plantar no mar. Não precisa de terra para plantar. E eu achei fantástico, dá um medo, né? Você fala, meu Deus do céu. Mas eu falei, como é que você vai fertilizar? Eu sou engenheiro agrônomo, né? Eu falei assim, Edu, dá, né? Então, assim, dá. E esse é o lado interessante, quer dizer, existe muita tecnologia, a questão é como a gente traz essa tecnologia, adapta para a realidade de cada uma das regiões do mundo e faz isso acontecer, né? Então, é nisso que a gente está focado. E aí um ponto interessante, o mercado de carbono, sempre que alguém me pergunta, né, fala assim, mas esse mercado não existe, né? O mercado existe, ele não existe para nós do agro, mas o mercado em 2019 movimentou 214 bilhões de dólares. Então, assim, esse mercado está lá, ele é muito grande, ele é muito importante, mas ele não confia no agro. Ele entende que no agro ainda não existem ferramentas para provar que você está fazendo tudo que precisa ser feito. Então, a gente tem trabalhado nas duas pontes com potenciais compradores, com potenciais sequestradores ou produtores, né, rurais que têm interesse em entrar nessa agenda. E no final do dia, a gente está muito focado em 3 grandes agendas, que é a agenda de agricultura baixo carbono, ou boas práticas agrícolas, que no final do dia é ajudar o produtor a capturar mais carbono ou emitir menos, né? No caso de arroz irrigado, por exemplo, pode ser uma redução de emissão. Ou se você tem uma área passiva de desmatar, não desmata, isso também é considerado. Então, como eu ajudo o produtor a entender a sua realidade, a melhorar com boas práticas as suas emissões,
Num segundo momento, e claro que a gente está fazendo tudo isso junto, né? Mas num segundo momento, ok, o carbono está lá. Como é que eu faço a mensuração, o reporte e a verificação? A gente chama de MRV. Então, o MRV hoje é o calcanhar de Aquiles desse setor. Então, quando você tem um painel solar na sua casa para gerar energia elétrica, enquanto o painel estiver na sua casa, você faz a conta muito fácil de quanto você consumia da rede versus o quanto você está consumindo agora dentro de casa e pode receber um valor por isso. Em vários países do mundo você já recebe. No agro isso não é tão simples, né? Então eu faço uma gestão melhor da irrigação, eu emito menos, mas se o ano seguinte eu não fizer, eu vou voltar a emitir. Então, como eu garanto que ao longo do tempo eu tenho essas boas práticas aplicadas de uma maneira que qualquer um que compre possa checar, né? E aí, claro, o último ponto é incentivar que exista esse mercado, mas principalmente o mercado existe, é que o mercado enxergue que o agro pode ser parte da solução, né? Então, o agro bem feito é parte da solução de mudanças climáticas. Então, de maneira resumida, é isso que a gente quer, né? Conectar essas duas pontas, a ponta de quem compra e a ponta de quem vende. A gente começou a fazer isso em julho do ano passado, então é recente. Nós selecionamos 3 culturas no mundo: milho, arroz e soja, porque são as 3 maiores em emissão. 50% das emissões da agricultura do mundo estão voltadas a essas 3 culturas. Arroz e soja. Arroz, a gente começou um projeto, na verdade, começando agora na Índia, e milho e soja, Brasil e Estados Unidos. Então, nós fomos um dos pioneiros no mundo. A gente tem hoje 413 produtores junto ao projeto. Nós trouxemos vários parceiros desde o início. A Bayer, semana passada, comemorou 125 anos de Brasil. Então, assim, a gente não chegou ontem, a gente não está aqui para brincar, né? Então, a gente está aqui para ajudar, para trazer ciência, mas para trabalhar com quem faz ciência. Por isso, a gente tem muito orgulho de dizer dessa parceria com a Embrapa. Desde o primeiro momento, em fevereiro, quando a gente começou essa conversa, a Embrapa falou: nós queremos estar juntos. E a gente, desde o princípio, tem a Embrapa como uma das líderes técnicas. Hoje a gente tem Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Santa Maria, Ponta Grossa, Viçosa, USP, enfim, vários outros centros de pesquisa, ensino e extensão junto conosco, uma série de parceiros de prescrição agronômica, mas no fim o que a gente quer, de novo, né, levar as melhores informações ao campo. Dá um trabalho louco, né? Então tem que cavar buraco, tem que fazer a trincheira, tem que retirar cilindro de solo de 5 centímetros. Hoje é assim que a ciência diz que aceita a medição de carbono. É isso que a gente está fazendo. A gente está tentando trazer novas tecnologias, como essa daqui que vocês podem olhar aqui embaixo, né? Um disco de solo do tamanho de uma moeda de R$1, para reduzir o custo da análise, né? E o que a gente quer é levar esse custo para, no máximo, R$1 por hectare ou por tonelada de carbono. Então, se esse mercado hoje já tem os CBIOS, né? O Brasil movimentou o ano passado 17 milhões de toneladas de carbono dentro dos CBIOS, que é a parte de biocombustíveis, numa média de preço de R$60 por tonelada. Então, ter um custo de 1 para 60 vale a pena, e é isso que a gente tem trabalhado também. Então, o que é sucesso para nós, né, no final desse projeto, que é o final desse ano aqui, é ter uma metodologia de quantificação aceita pelo mercado, validada pela ciência, particularmente pela Embrapa, ter custos viáveis para esse MRV, né, medição, reporte e verificação, ter um projeto que a gente consiga escalar. Então, começamos com 413 agricultores, queremos escalar esse ano para muitos mais, entender claramente a relação de boas práticas e carbono capturado e selecionar cada vez mais parceiros importantes aí para essa jornada. Finalizando, o que a gente vê também muito claro, conversando com produtores, e me corrijam, né, aqui tem vários produtores, mas o Brasil tem uma posição privilegiada nessa agenda de carbono, porque aumentar carbono também significa aumentar produtividade.
quando a gente vai, por exemplo, né, nos campeões de soja, não dá para produzir mais que 110, 120 sacas de soja sem construir matéria orgânica no solo. É impossível. Não adianta só adubar, não adianta só ter a melhor soja possível. Sem matéria orgânica, não dá para aumentar a produtividade no tamanho que o mundo precisa. Eduardo. Opa. Sim, temos mais 1 minutinho e meio. Obrigado, pode deixar, obrigado. A gente consegue também fazer uma gestão melhor dos riscos socioambientais, por exemplo, seca, né, foi comentado aqui já. Matéria orgânica absorve mais água, portanto, né, reduz o risco de seca. Melhor acesso a finanças verdes, então hoje 1/3 do dinheiro do mundo está focado em finanças verdes. Esse 1/3 equivale, o dinheiro total são 25 trilhões de dólares. Quando a gente fala em 1/3, eu estou falando em aproximadamente 8 tri. Isso é quase 3 vezes o PIB brasileiro, que é uma das 10 maiores economias do mundo. Então, a gente não está mais falando só de uma conversa, antigamente, né, conversa de bicho grilo, né? Não, isso daqui é negócio, né? Viabilização de mais negócios. Obviamente, eu comentei isso, mas quero reforçar aqui, o agro bem feito é parte da solução de mudanças climáticas, então acabar com essa história de o agro vilão, na verdade o agro é mocinho, né, mas a gente precisa fazer isso na base e convencer os parceiros disso, e obviamente demandas de selo carbono neutro. Esse ano a gente está trabalhando com pelo menos 30 empresas para fazer cerveja carbono neutro, queijo carbono neutro, hambúrguer carbono neutro, costelinha de porco carbono neutro. Está divertidíssimo, gente. Isso eu posso garantir para vocês. Tem um mundo muito, muito, muito promissor para frente. E o meu recado final. No século passado, a gente discutia se o caminho era produzir ou preservar. Hoje, a gente discute que dá para produzir e preservar. Quiçá no futuro a gente entenda que produzir é preservar. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Vamos certamente explorar o assunto na fase das perguntas. E de imediato já vou passando ao nosso colega Ricardo Cruyff, diretor técnico do nosso IRGA, aqui do Instituto Rio Grandense do Arroz, para que possa fazer a sua manifestação. Ricardo, tens 15 minutos conosco aqui. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Eduardo, pessoal da Federa Arroz, obrigado pelo convite. Por favor, podem colocar a apresentação? Está processando. Bem, é desafiador, né, o título que nós estamos conversando hoje, né? Mas, por outro lado, vocês vão ver no decorrer da nossa conversa que muitas coisas têm sido feitas, né? Então, a gente não está simplesmente divagando, e nós vamos levar nessa linha de raciocínio que está colocado aqui, né? Algumas pinceladas lá sobre a produtividade do Estado, sobre a emissão de gases, né, com sistemas de cultivo, vamos conversar sobre o nosso uso de água, sobre a integração lavoura-pecuária e as contribuições, uma parte importante que é a genética. Bom, de imediato nós vamos olhar isso aqui. Nós pegarmos em 1995, a média do Estado era 5.242 quilos por hectare. Né? O maior vilão nessa época era o arroz vermelho, que não nos permitia ter médias mais altas, mesmo com o potencial genético das plantas não tão elevado quanto hoje. Com o decorrer do tempo, nós fomos melhorando, né, a produtividade, e chegamos hoje nessa média aqui. Digamos, tem os eventos que estão indicados pelas setas, né? O advento do Projeto 10, né, que seria fazer as coisas certas na hora certa, né, buscando produtividade, juntamente com a entrada do modelo Clearfield nas lavouras de arroz, que viabilizaram esse manejo do arroz vermelho. Depois entrou o 424, se deu mais um pequeno salto, e hoje nós estamos num patamar pensando em sistemas integrados, estamos ali fechando a nossa média do ano passado em 8.420 quilos por hectare. Não perdemos em nada para os americanos, para os japoneses e para uma série de outros países tidos como os mais desenvolvidos. Nunca é pouco lembrar que nós produzimos 70% do arroz do Brasil, nós produzimos 50% do Mercosul e 25% do arroz da América Latina. Então, o Estado tem que ter orgulho do que faz, né? E cada vez tem que buscar fazer maior e sempre bem feito.
Pensando nisso, mas como foi colocado pelo pessoal anterior a mim, todas as ações antrópicas, nós emitimos efeitos, né, gases de efeito estufa. É a grande conversa, e o IRGA não fica fora disso, o arroz não está fora disso, né? E nós, em associação com várias instituições, temos várias pesquisas entendendo isso. Então, nós temos trabalhos dos pesquisadores, em parceria com as universidades, tanto com a Federal de Porto Alegre, quanto Santa Maria. Tem pessoal fazendo doutorado conosco, avançando nessa parte aqui. Cada aluna dessa poderia discorrer uma pessoa, um doutor, e conversar uma semana em cima de cada tema desses, né? O objetivo não é esse. O objetivo é comentar com todos da importância que se tem para esses gases e como se faz para que se tenha isso um menor impacto sobre a lavoura de arroz. Acho que eu pulei? Não, está certo. Então, aqui nós vamos observar que o próprio sistema natural nas lavouras, nossos banhados, eles têm aqui, ó, a área natural, ela tem produção de gases, né, de metano, né, de CO2, ou então que aqui é de óxido de carbono. Então, quando se fazem sistemas de lavouras, isso nós estamos sempre buscando o melhor sistema de produzir para estar em consonância com os objetivos da sociedade, que é ter um produto de qualidade, impactando o mínimo possível na parte ambiental. Nós produzimos a nossa lavoura de arroz, aqui, ó, no sistema convencional, produzindo 3,36 toneladas de CO2 por hectare, e aqui nos preparo antecipado, que é como nós estamos produzindo hoje, né, 60% da lavoura do Estado já trabalha com preparo antecipado com cultivo mínimo. Então, nós temos uma lavoura que busca essa menor emissão de gases de aquecimento global, né, de acordo com o sistema de cultivo. Então, a gente está indo ao encontro dessa harmonia de produção com menor impacto ambiental. Isso aqui mostra, né, digamos, eu gosto muito desse número aqui. Se a gente vai olhar o mundo produz lá com 65 quilos de metano por tonelada de arroz produzido. E pensando no arroz asiático, né, que é produzido com área úmida, né, que a produção de gases é muito maior com a decomposição da matéria orgânica em ambiente anaeróbico com água, e o nosso sistema, não só pelo nosso sistema de produção, mas também pela nossa produtividade. A nossa produtividade, ela é acima. Lá na ponta de lá, a gente pode observar lá as produtividades. Ó. Quanto o mundo produz, a média? O mundo produz 4,6 toneladas, a média do Brasil é 6. E o Rio Grande do Sul, na última safra, 8,4. Portanto, nós temos, não só pela produtividade, mas também pelo nosso sistema de cultivo, nós produzimos 53% menos metano por tonelada de arroz produzido do que os países do mundo. Contando os americanos, que produzem sistema seco também, e tal, ou a Itália, mas pensando nos sistemas asiáticos, que é onde está a maior parte da lavoura de arroz do mundo. Isso eu acho bem interessante. Eu acho que eu não estou justificando a lavoura de arroz como ela não tendo problemas, e sim mostrando que nós estamos num caminho de buscar a nossa eficiência. Então, na década de 60, 70, ó, lá na ponta de lá, ó, nós tínhamos a produção nós utilizávamos 4 metros cúbicos de água para produzir 1 quilo de arroz. Muito pela produtividade e pela eficiência do nosso manejo de irrigação. Né? Foi estabelecido depois na década de 2010, nós buscávamos, que isso aqui é um gráfico mais antigo, nós tínhamos o uso de 2 metros cúbicos por quilo de arroz. E a meta era nós produzirmos com 1 metro cúbico de água, 1 quilo de arroz. Isso, nós atingimos essa meta. Agora temos que trazer, como é que é? Agora vamos subir a régua, né? Agora nós já atingimos isso, vamos buscar mais eficiência. Isso passa pela produtividade e passa pela eficiência do uso da água. Esse aqui é um slide fornecido pelo professor Paulo Carvalho da URGS, que é uma pessoa defensora dos sistemas integrados de lavoura pecuária. Mas se nós formos pegar o que é o pontual mais importante, voltando, acho que o Eduardo citou isso, né? Da nossa população, que nós vamos aumentar
em 56, né, nós vamos passar a população lá de 10 bilhões de habitantes em 2050, né, nós vamos precisar de 56% a mais de comida, né? Isso que ele comentou, não são linhas paralelas, né? Nós vamos comer mais, e aqui está mostrando que nós vamos precisar de 2 Índias, né? Índias país, né? 2 Índias a mais em área para produzir alimento para a população até 2050, né? Mas também o que a gente pode fazer? E também nós temos o compromisso de diminuir a nossa produção dos gases de efeito estufa. A ideia é diminuir em 67%. Como isso? Produzindo alimentos com mais tecnologia, né? Alimentos diferentes e também com plantas, com lavouras mais com menor interferência, com mais necessidade de insumos. Bom, aí é muito interessante isso, porque olhem como é a conta de chegar. O que se preconiza hoje no nosso meio? Sistemas de produção. Esse é o nosso grande caminho que nós estamos avançando. Isso nós como IRGA estamos inseridos dentro do arroz, mas isso vale para qualquer produção primária. Então, esse número aqui é impressionante. Ó. Nós produzindo esse arroz só como arroz, nós temos uma produtividade de 647 quilos de proteína por hectare. No momento que nós trabalhamos com um sistema integrado, onde entra a soja, entra a azevém e entra uma lavoura de carne, nós vamos para 913 quilos de proteína produzida por hectare. E olhem, o que é mais interessante nisso é que, olha lá, ó, qual é o acréscimo de alimento produzido? 67%. Se nós voltarmos no slide anterior, lembram quanto nós tínhamos que aumentar a produção de comida no planeta para nós alimentar a população de 10 bilhões de pessoas? Lá, os tais 56%. Então, o que nós estamos vendo com isso? Que é possível, dentro da área que nós temos hoje cultivada, nós temos mais eficientes, né, pensando em sistemas integrados, para que nós tenhamos uma maior produção, não só de proteína, o que fala aqui em termos de proteína digestível, ou seja, não é alimento de alta qualidade que nós vamos produzir por hectare. Bom, para isso, o IRGA tem um trabalho desde 2011, que é o Manual de Boas Práticas Agrícolas. Um grupo de pesquisadores do IRGA se reuniu e entendeu que nós tínhamos que ter a nossa forma de ter atenção para o nosso sistema de produção. E isso ainda é atual, isso tem 10 anos, né? 10 anos. E continua sendo o mesmo, a gente pode pegar e reeditar com pequenos ajustes e é o que nós temos que trabalhar. Né, com pequenas coisas para nós acrescentarmos. Né? Nós temos uma ação importante que também busca esse compromisso ambiental com a lavoura, com a sociedade. Né? Nós não produzimos para nós comermos, nós produzimos para o mercado consumidor e temos que ter compromisso com isso que nós estamos fazendo. E, para isso, nós temos bem montado o nosso selo ambiental da lavoura de arroz, que é onde a gente gostaria de dar um avanço nesse selo, para que as pessoas a sociedade entenda da nossa forma de produzir e a responsabilidade que nós temos em como produzir. Nós temos uma parte nova, que é a parte genética. Né? Então, nós não podemos... Eu sempre andou a minha genética junto, mas agora nós temos um pulo muito grande, e o degrau bem interessante. Nós, instituições, temos por preocupação não deixarmos esse patógeno, né, esse fungo, entrar nas nossas lavouras e acabar com elas, que é o fungo da periculária, né, Brusone. E, para isso, nós temos ações de pesquisa em cima que nós tenhamos harmonia com a lavoura e com o uso racional de defensivos agrícolas, agrotóxicos e do seu termo que acharem. Bom, mas tem uma que a gente não está usando ainda no Brasil, mas é o tal do arroz dourado, né? O Golden Rice, que é um arroz que tem um arroz geneticamente modificado, ele tem a entrada de vitamina A e ela atua diretamente na produção de beta-caroteno, que diminui sérias doenças que acometem principalmente as crianças na Ásia. Nós temos em torno de 500 mil crianças ano nascendo com cegueira, por deficiência de vitamina A, beta-caroteno.
E esse arroz proporciona o fornecimento desse nutriente fundamental para as populações. Essa deficiência também permite que as pessoas se acometam de sarampo e outras coisas tantas, mas é uma transgenia, né? A transgenia que vai passar por aqui, ó, né? Essa é a palavra da moda. Agora, com o esquema da vacina, está se falando muito, né? Em CRISPR, em Cas9, que é pegar os DNAs. O que nós vamos fazer? Vamos pegar a nossa parte dos genes, vamos recortar, vamos colar e vamos colocar na outra planta, né? Que pode ser transgenia ou não, né? Porque pode ser uma planta do mesmo gênero e espécie. E, então, esse é o caminho que vai ser trilhado. Voltando lá no primeiro slide, nós falamos em manejo das plantas invasoras ou plantas daninhas. Aqui nós temos o arroz daninho, né, o arroz preto ou arroz vermelho, né, o arroz daninho. Por tecnologias de mutação gênica, se obteve sistemas de produção que nós conseguimos viabilizar áreas e produzir cada vez mais com um bom manejo do nosso sistema. Bom, encerrei minha apresentação. Eu quero dizer que ninguém faz nada sozinho, né? Então, essa apresentação eu reuni mentes brilhantes que estão conosco, como o professor Paulo Carvalho da URGS, como a nossa colega Daniela, a nossa colega Flávia, a nossa colega Mara, né? A Raquel, que diagramou isso e fez essa forma de apresentação, né? E o meu colega que voltou, o nosso colega Rodrigo, que está junto conosco, me ajudando a montar isso. Então, eu agradeço a todos que nos ajudaram e estou à disposição para seguir o nosso debate. Muito obrigado, Ricardo, pela sua manifestação. Nós temos aqui duas perguntas, na verdade, que vieram só um pouquinho, do Leandro Teichmann. A primeira pergunta do Leandro vem no seguinte sentido, eu acredito que seja mais direcionada tanto a Raquel quanto ao próprio Eduardo, pela ótica mais técnica da pergunta. Acredito talvez que o Ricardo possa nos ajudar. Pode ser medido por mapa de calor e imagens NDVI para fixação de carbono? É possível fazer essa medição? Não sei se nós temos esse conhecimento tão técnico específico das imagens de NDVI para a resposta, mas essa pergunta foi feita pelo Leandro, pelo menos é assim que parece que está redigida. Alguém se animaria a responder esta pergunta? Posso tentar aqui, mas Raquel me ajuda aí. Tá bom, pode. Mas, não, por enquanto, não. Um dos desafios que a gente tem, tanto aqui no mundo inteiro, isso está sendo feito, tem uma rede grande colaborando, é justamente de correlacionar essas boas práticas com os sistemas existentes. Então, tentar por sistemas de satélite. Hoje a gente tem conversado com a Visiona, por exemplo, né, que é uma parceria também aí da Embrapa, né, com a Embraer, para ver se é possível fazer esse mapeamento. A gente mesmo tem utilizado o Climate Field View para entender se a gente consegue fazer essa adição, para entender, por exemplo, um solo mais arenoso, com mais incidência de sol, com certeza ele vai ter uma emissão maior. Um dos motivos de promover cultivo de cobertura, principalmente em região muito quente, também é isso, né? Então, você evita deixar o solo exposto, portanto, você tem um potencial de perder menos carbono. Então, hoje já tem um avanço nesse sentido, olhando, mas cientificamente, se você quiser vender carbono, o jeito que tem que fazer hoje, infelizmente, é cavar o buraco, cavar a trincheira, retirar o solo. Então, o que a gente está trabalhando justamente com essa aliança de pesquisadores é conseguir submeter essas novas tecnologias digitais que barateariam incrivelmente, né, a medição, mas você tem que submeter isso para a ONU, particularmente lá para a UNFCCC, para que eles aprovem essa metodologia, entendam que tudo bem, tem ciência suficiente, e aí validem. Hoje não é validado. A Raquel... Bem, eu queria só complementar, né, que eu acho que ele toca num ponto, mais do que a tecnologia, fundamental, que o Eduardo também mencionou, né, que são essas métricas, né, da importância dessas métricas, e que a gente não tem todas as respostas, né, então, acho que a gente tem trabalhado para obter essas métricas, né. Estão me ouvindo? Sim, Raquel.
E, por exemplo, em termos de um PSA, de um pagamento por serviços ambientais, onde o componente arbóreo ele faz parte do negócio, né? A tecnologia de sensoramento remoto e estimativa de biomassa aérea pode ser feita, né, por sensoramento remoto, mas realmente o solo, né, já não se pode fazer essa medição direta, como o Eduardo explicou, mas eu acho que aí entra, né, o papel da pesquisa para buscar essas correlações, né, e trazer aí respostas em termos de indicadores que sejam eficientes, né, confiáveis e que sejam de baixo custo, né, e de fácil obtenção, que tenha essa praticidade de obtenção. Então, nesse sentido, diversos pesquisadores aí, né, não só da Embrapa, mas acho que no nosso país tem investido, né, e já temos algumas tecnologias, sim, algumas ferramentas aí que tornam mais prática, né, essas medições, medições, né, essas métricas, consolidando essas métricas aí para uma escala também mais abrangente. Tá bem, muito obrigado, Raquel, obrigado, Eduardo. Nós temos algumas outras perguntas aqui, algumas delas, inclusive, de cunho absolutamente técnico, como essa primeira, né, num nível bastante profundo de técnica. E, infelizmente, dado o horário, nós vamos encaminhar aos palestrantes para que possam, então, elaborar as respostas e efetivamente, trazer a solução, se é que já há a solução. Nós estamos numa coisa toda ela muito nova, né, e, bem como disse o Eduardo, numa nova rodada desse assunto, né, esse assunto de pagamento por serviços ambientais, pagamento por mercado de carbono, pagamento por mercado... Tudo isso nós já tivemos uma experiência que, lamentavelmente, não foi de absoluto sucesso e que, inclusive, exige que, neste momento de agora, eu mesmo estive particularmente envolvido com a tentativa de alcançar mercado de carbono pouco antes da crise de 2008, ou seja, quando chegou a crise, o mercado não existia mais, né, e isso é importantíssimo a gente ter em mente, de que a estrutura atual venha focada na estrutura de comércio, né, que este mercado venha focado também na necessidade de estabilidade, porque o que nós vemos é que, quando acontecem as crises econômicas, essa questão ambiental deixa de ser prioridade e esse mercado se esvazia, né? Então, efetivamente, é importante que a gente tenha salvaguardas no mercado para garantir a estabilidade desse mercado, ou seja, que as pessoas sempre se interessem e que as empresas, talvez seja agora, como disse o Eduardo, a entrada de grandes empresas e não apenas a vontade dos poderes públicos, possa ajudar muito nessa estabilidade de mercado para esse produto. Até porque, e aí já nos encaminhando para o fim, é importante lembrar, o Ricardo comentou aqui agora, do avanço no número, não só da população, o Eduardo tinha comentado, para 10 bi ali de habitantes em 2050, logo ali em 2050, né, estamos falando logo ali, mas também da necessidade de muito mais alimento, lembrando que tudo isso vem num cenário de que, na atual população do mundo, quase 8 bilhões de habitantes no planeta, nós temos ali mais ou menos uns 40% desta população, pelo menos 35% da população, que ainda não sabe o que é se alimentar direito. Né? Nós temos 1 bilhão de pessoas na China que não comem direito e não sabem o que é comer. Temos ali 400 milhões de pessoas já no mercado de consumo na China, mas a China colocando uma Argentina por ano no mercado de consumo, 40 milhões de pessoas por ano no mercado de consumo, e fora uma Índia, que quem conhece a Índia, tem oportunidade, ou pelo menos de acompanhar o que acontece na Índia, sabe efetivamente o que é o padrão social da Índia. Né? Salvaguarda alguns redutos de maior elite, a esmagadora maioria dos indianos passa fome. Passa fome. Vendem bolos de esterco seco às margens da rodovia para gerar calor, porque não tem nem mais o que queimar no país para gerar energia. Então, consequentemente, nós estamos falando de algo que faria com que, neste salão que estamos aqui, aproximadamente 60 pessoas, nós tivéssemos a certeza de que 24 de nós seriam 12 chineses e 12 indianos. Né? Sendo que destes 24, entre chineses e indianos, 20 estariam passando fome, junto conosco aqui nesse salão com 60 pessoas. Portanto, o mercado da produção de alimentos, o mercado da produção de fibras e de energia, ele é
absolutamente garantido por dezenas de anos à nossa frente ainda. O que nós precisamos fazer e estar preparados é para fazer a produção de tudo isso que será consumido pela população, porque as pessoas precisam se alimentar, as pessoas precisam se vestir, as pessoas precisam se locomover, a sociedade precisa destes recursos, é que isto tudo aconteça efetivamente em uma estrutura absolutamente sustentável, uma estrutura de produção que se perpetue por décadas e décadas e, se possível, por séculos e séculos. É isso que certamente nós precisamos desenvolver e, como disse o Eduardo, a Raquel, o próprio Paulo Pereira e o Ricardo, aproveitemos esta oportunidade de que as pessoas precisam do que os produtores rurais fazem nas suas propriedades, para que também possamos agregar a isto o serviço ambiental, a colaboração que todos nós damos com a sociedade do planeta enquanto fazemos o nosso trabalho. Nós podemos fazer isso. A população urbana tem muito mais dificuldade para fazer esta colaboração do que nós temos das nossas propriedades. Então é possível, sim, garantir que estaremos em mercados cada vez maiores, cada vez com clientes mais garantidos, mais dependência do nosso trabalho diário e ainda vender a eles, junto com tudo isso, o serviço ambiental, a colaboração com a preservação e a conservação ambiental que fazemos nos nossos milhões e milhões de hectares que temos à disposição. Eu agradeço mais uma vez ao Eduardo, à Raquel, ao Paulo, ao Ricardo pela participação, agradeço à FederaRROS, através do Alexandre, obviamente nosso presidente, e ao Anderson, pelo convite para estar aqui moderando esse painel, e devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônias para que possamos fazer, então, o encerramento desse painel. Muito obrigado a todos vocês e a todos os presentes. Nós agradecemos ao nosso moderador, Eduardo Condorelli, e aos nossos painelistas, Paulo Roberto Dias Pereira, Ricardo Machado Cref, Raquel Bardi Prado e Eduardo Bastos por suas importantes participações neste painel. Muito obrigado.